ST, não tem uma... O que representa? Representação é quando o texto tem uma figura, né? Já aí não tem uma figura nesse texto em si, diretamente. Já é literal. Ver aí, eles viram mesmo, entendeu? Eles viram Deus. A liderança de Israel, os 70 que está, os 70 líderes lá, né? com Moisés lá, né? Então eles viram Deus. E essa é a verdade. Literalmente, só que a palavra Deus aí é Elohim, quer dizer que eles viram Deus no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que é, não tem o que significa o céu? Não, literalmente é onde Deus estava, o trono da graça. E esse é o desenho, na verdade, um dos únicos versículos que expressa como é que é em volta do trono, né? Então, parece que está sobre o céu, que aí, esse sobre o céu, a gente entende realmente, né? Então, que tem um significado. Havia a superfície azulada como a safira e clara como o céu. Aí tem um significado em si. Qual que é? Que o trono da graça está sobre o céu, está sobre tudo. Deus está acima de tudo. Lembra que Bolsonaro falava, né? O presidente, Deus acima de tudo, esse grito de guerra dele e tal. E realmente, é uma verdade absoluta aí. Deus está acima de tudo. Não só ele usa, ele copia os americanos, os bons governantes americanos, que sempre citou que Deus está acima de tudo. Essa é a verdade. Então, representa, né, acima do último céu, né, o céu de Deus, onde Deus habita, o trono está acima ainda. Controla tudo, está acima, é superior a tudo. É essa a representação, mas é literal aí, amém? Então, é literal. Só a única representação que a gente vê que encontra é essa. Agora, o significado de todo esse acontecimento aí, o motivo melhor, não é o significado já, tá? O motivo, e isso é tremendo. Não é um significado em si, tá? Não é. É o motivo verdadeiro. Por que aconteceu isso? Porque os 70 e mais o Moisés viram Deus de longe. Tiveram o privilégio, não morreram. E tiveram depois uma comunhão, comeram diante de Deus ainda. Meu Deus, aí entra o significado. Meu Deus, quando comeram. Aí entra. Por um tempo vocês aprendem quando é significado, quando é literal, quando não é, o que vê, o que entende, tudo aí com o tempo vocês aprendem, tá, gente? Fica tranquilo, não fica, ai, eu quero entender. Vai, com o tempo vocês vão aprender. Então, vamos ver e vamos entender. Primeiro eles apresentaram sacrifício de sangue, né, que é a remissão dos pecados. Leram a Bíblia, primeiro leram a palavra. Olha só, o caminho. Eles leram a lei que Deus colocou, depois fizeram sacrifício de sangue. Olha o caminho do crente, lendo a Bíblia, orando, pedindo perdão dos pecados, pedindo sempre, entrando na presença de Deus assim, se humilhando. Primeiro alimentando a mente. Por quê? Não é só alimentando a mente. A palavra de Deus, ela sempre tem que vir, sempre a ideia em primeiro lugar, na comunhão com Deus. Por quê? Porque ela vai alinhar o teu pensamento. Às vezes ela vai servir como alimento para a tua necessidade espiritual. Às vezes ela vai servir como sabão em pó, com muita água, para te limpar. Tá entendendo? Vai alinhar o teu pensamento. Aí você vai entrar na presença de Deus em oração, pedindo sempre perdão para Deus, sempre humildade, agradecendo o Senhor, pedindo perdão. O sangue derramado lá é a oração de arrependimento, de humildade, de se humilhar diante de Deus, colocando Deus sempre no lugar dele, mostrando para você que Deus está acima de tudo. Amém? E você vai orar a Deus dessa forma, então, ler a Bíblia, depois orar a Deus, entrar no presente dele, pedir perdão pelos pecados, pelas fraquezas, pelos erros, né? E a palavra de Deus, aquilo que você precisa, ela vai direcionar, às vezes, para pedir até perdão. E aí você começa a orar normal. Amém? Olha a representação aí. Depois desse processo que realmente você vai começar a ver Deus. Amém? Esse processo pode ser repetidamente vários dias, vários meses, até vários anos, não importa. O resultado vai ser igual. Você vai ver Deus. Quando você começar a ver uma realidade de Deus, da presença, Deus vê literalmente. Aí foi literal, tá? Não tem figura aí. Viu literal. Para a gente se torna uma figura. Amém? Mas aí o texto é literal que eles viram. Para a gente vai ficar uma figura.
Da mesma forma, se a gente passar pelo sangue de Cristo, amém? Passar tempo meditando na palavra, pelo sangue de Cristo, você vai ver Deus na sua vida. Uma representação. Não vai ver literalmente como eles viram, mas vai ver o resultado na sua vida. Você vai ter uma epignose chama epignose. Aí eles tiveram uma realidade, um epignóstico, viram o que é. Mas quando, pela comunhão com o crente tendo uma comunhão com Deus, ele vai ter uma epignose, que é quase igual. Qual que é a diferença? Você não vê literalmente Jesus, mas é como se visse. É a mesma coisa. É perceptível a presença, o poder, a manifestação de Deus. E aí que entra o melhor da festa. Você comer, se alimentar diante de Deus. Você ter esse privilégio, onde o cristão ele entra num lugar na unção do Espírito Santo, que somente o Espírito Santo guia ele, aonde ele vai receber de Deus o quê? Ele comeu lá, né? Ele leu a Bíblia atrás lá. Só que agora a leitura da Bíblia, a comunhão que vai ter com Deus é outra, é mais profunda. A palavra de Deus vai ficar o quê? Muito mais viva. É como se no início o crente, né, é uma escalinha aí, uma escada aí. O crente começa a ler a Bíblia, a orar, né? E ele vai tendo uma revelaçãozinha, conhecimento aí, uma vida aí, uma limpeza aqui. Aí depois, através da comunhão com Deus, manter essa comunhão com Deus, a palavra se torna o quê? Muito mais viva. Aí a palavra de Deus vira uma epignose eterna, sempre. A epignose. Quando ele lê a Bíblia é como se o próprio Cristo estivesse com ele, lendo com ele. É tremendo a sensação que ele tem, a percepção que ele tem. Mas esse caminho de resultado de andar por fé, às vezes é longo, crente. Amém? Não pensa assim que é rapidinho, não, tá? Às vezes demora, tá bom? Só para o teu entendimento. Essa revelação, né? Qual o significado da expressão vir o Deus de Israel? Aí é literal, tá? Essa tua pergunta não tem um significado. Para nós hoje tem. Como é que a gente vê Deus? Aí já expliquei. Um abraço para você. Deus te abençoe. Tá bom?